estudantes, novo papo. Segurança é a mesma. Por favor, tomem cuidado com a saúde, porque as coisas estão extremamente difíceis e é necessário. Cabe comentar a intenção das primeiras postagens sequenciais no Classroom, coisa que eu tenho feito já 2 postagens e a terceira agora essa semana. Tem gente que está, como no ano passado, deixando a desejar, e isso é perigoso. Se você faz a atividade, assiste ao vídeo, basta entrar no Classroom, no mural ou em atividades, clicar no vídeo, assiste o vídeo, tem as instruções, depois ao lado do vídeo você clica no arquivo onde está a avaliação, responde a avaliação no caderno, responde a avaliação oral no microfone do WhatsApp, liga o celular, aperta o microfone do WhatsApp e fala as respostas, as questões. Em seguida, quando você soltar o áudio estará disponível. Você seleciona, vai lá nos 3 pontinhos, clica em compartilhar. Ao clicar em compartilhar, você procura o e-mail. Pode ser Gmail, sei lá o e-mail que você tem. E anexa o arquivo que já está selecionado. Anexou, coloca o meu e-mail e envia. Não esquece de colocar nome completo e segue para que eu corrija. As pessoas que já me enviaram, eu já coloquei na pasta, cada um tem uma pasta certinho, coloquei com o nome, com a série, o número a gente não tem ainda e vou corrigindo. Eu tenho muitas coisas para corrigir, então eu não devolvo imediatamente, mas eu já lanço a sua nota à medida em que você vai entregando. Se você demora muito, você fica sem nota, você fica sem presença. A mesma coisa é você acessar ao centro de mídias, vai lá em programação do aluno, ver quais são as aulas, os horários, assiste a aula, responde as atividades. Isso também conta nota e presença, é importantíssimo. Continuando. Além do Classroom, eu posto em outras plataformas o mesmo conteúdo, para que você, se perder no Classroom, consegue ir até o blog www.parabelumestudantil.blogspot.com e lá você vai achar a atividade, você vai achar o conteúdo para fazer. Posto em outros lugares o mesmo conteúdo. Se você quer ouvir uma explicação em áudio no celular e você tem o Spotify, você tem o Google Podcast, você pode acessar em podcast e ouvir a explicação do conteúdo só em áudio no seu celular. É mais uma alternativa, é mais uma escolha. Não significa que você tem que ir em todos. Você escolhe um, apenas para que você tenha mais chances de obter nota, de conseguir evoluir e de fazer a aula
de acordo com a chance que você tem, de acordo com o material e o conteúdo que você recebe. Os 3 itens importantíssimos que são o foco da aprendizagem para agora, para esse momento. E isso serve para que você, tomando esses 3 itens como base, facilite a sua aprendizagem. São eles: leitura, escrita e argumentação oral. São os sustentáculos para guiar a sua evolução nos estudos e na participação em sociedade, como profissional, como cidadão, ou seja, estão em idade de se aproximar do mercado de trabalho, precisam estar preparados minimamente. Apesar dessa pandemia, apesar dessa loucura, dessas dificuldades, ainda há uma boa chance. Basta que você se revista de responsabilidade. Basta que você leve a sério a sua responsabilidade consigo mesmo, com os seus pais e com os seus professores. Primeiro ponto: leitura. Aperfeiçoá-la é um processo inacabável para quem se predispõe ao bem entender. Se você quer ser um bom leitor, entender o que as pessoas estão te incutindo, as ideias que elas estão tentando firmar em seu pensamento, você precisa saber ler. Você precisa saber ler bem. E esse é um processo inacabável. Você vai estudar para sempre para melhorar a sua leitura. Para que você leia bem, você precisa conhecer palavras. Você precisa fortalecer e enriquecer o seu vocabulário. Fazendo isso, aumentando o vocabulário, conhecendo mais palavras, mais sinônimos, mais antônimos, obviamente você vai ser um leitor melhor. Quanto mais você lê, mais você aprende. Mas você precisa ter paciência para buscar o entendimento, buscar as entrelinhas, entender o ponto de vista de quem escreveu. Você não precisa concordar. Você precisa ouvir e entender o ponto de vista que está sendo exposto para que você decida por si mesmo. Use o livre-arbítrio. Você concorda ou discorda daquela matéria, daquele conteúdo, daquele argumento. E isso é importantíssimo, é o primeiro passo para que você realize a percepção do que está sendo dito, para que você entenda o que está sendo requerido e para que você possa, através da escrita, e nós estamos falando aqui de escrita formal, escrita de linguagem culta, que é para isso que você vem aprender a língua portuguesa na escola, para aprender a linguagem culta, baseada em princípios originais, regras e normas que tornam a linguagem um meio quase perfeito de comunicação. A linguagem culta, você vai escrever baseado no dicionário, baseado na gramática. Esses são os seus 2 acessórios importantíssimos: dicionário, gramática. E aí você vai escrever. E para escrever você precisa saber do que está escrevendo, entender o que leu e escrever contra-argumentando.
o que você leu, com um argumento simples de entender, conciso, muito inteligente e baseado em fatos que você possa comprovar. Depois eu falei em argumentação oral. A argumentação oral diz respeito à fala, a como você argumenta normalmente com as pessoas no dia a dia. Essa argumentação oral é muito mais simples porque ela trata da linguagem informal que todos nós utilizamos no dia a dia. Nós conversamos utilizando dialetos, sotaques, gírias e nos comunicamos bem. As pessoas entendem, não há nenhum tipo de dificuldade, mas não é a língua culta, é a língua informal. Está errado? Não está errado, só está diferente. Então a argumentação oral, quando você se refere a algumas coisas, a alguns assuntos, você não pensa, você simplesmente fala, você simplesmente argumenta. Não importa se você vai cometer alguns erros de palavras, você vai falar palavras de forma errada, se você vai cometer erros de conjugação, o verbo vai estar no tempo errado, incorreto, a pessoa irá te entender. Mas você vem para a escola para aprender a argumentar na linguagem culta também. A escrita formal revela o conhecimento da língua culta. Quanto mais você seguir as regras, quanto mais vocabulário você tiver, mais palavras você conhecer, melhor você escrever ou melhor você argumentar oralmente, mais status você adquirirá. Mais inteligente você parecerá e as pessoas irão te respeitar mais, porque é primordial saber escrever, ler e argumentar oralmente de forma que impressione, que destaque a sua presença e destaque as suas ideias. Escrever bem, respeitando as regras, desde a estética, sem rasura, sem apagar de borracha, escrevendo com parágrafo até o final da linha, sendo conciso, é sinal de status, porque você demonstra respeito, você se faz entender com simplicidade e com correção. O foco nessas habilidades tornará a sua capacidade de se expressar cada vez melhor, entendendo e fazendo-se entender. Já é um imenso passo para acessar e para modificar a sociedade. O dialeto que você fala não é importante, tanto faz. Entenda-se por dialeto as diferenças dos falantes do mesmo idioma. Por exemplo, no Brasil nós falamos a língua portuguesa. Na região Nordeste, a língua portuguesa é falada com um dialeto diferente, palavras as quais talvez nós não conheçamos. Na região Sul, o dialeto é diferente da região Nordeste, é diferente da região Sudeste. Então, esses dialetos não significa que eles falam errado, eles falam a mesma língua portuguesa, mas utilizando palavras diferentes, sinônimos até, pra gente. Mas não deixa de ser algo correto, do mesmo idioma. Já os sotaques.
Os sotaques diferem o falar estrangeiro. Se por acaso vem um norte-americano e conversa conosco no nosso idioma, em português, ele vai apresentar sotaque diferente. Ele vai errar nas conjugações, ele vai errar na pronúncia de alguma palavra. Mas o importante não é isso. O importante é que ele consegue se comunicar e você entender o que ele disse. E é até charmoso um sotaque diferente. Um argentino, um italiano, um francês, um inglês falando português, com sotaque. No nosso caso, se formos falar, por exemplo, em inglês na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, nós o faremos com sotaque brasileiro. E não importa se derraparmos em algum verbo, se derraparmos em algumas palavras, se falarmos, se pronunciarmos incorretamente, eles vão levar em consideração que estão tratando com um estrangeiro, portanto, não um nativo do idioma. E o sotaque fica charmoso. O grande importante é a comunicação. O mais importante é a comunicação. É você conseguir fazer com que as pessoas te entendam e você conseguir entendê-las. A globalização diz muito a esse respeito. Todo mundo conversa com todo mundo troca ideias, todo mundo troca conhecimentos. E quando você troca conhecimento, você sempre sai ganhando. O nosso conteúdo de português e inglês eu postarei uma vez por semana, para que você tenha a semana inteira para realizar e me entregar. Geralmente, o ano passado eu postava às quartas-feiras, dessa vez com um acolhimento. Eu postei em outros dias da semana. É provável que eu poste quarta-feira a próxima atividade, porque tem várias pessoas que ainda nem começaram. E isso é ruim. O tempo passa. Não procrastine. Não fique com preguiça e deixe para depois. Seja rápido, por favor. Eu preciso receber as atividades e corrigi-las. E vocês terão ainda esse mês uma avaliação diagnóstica de entrada feita pelo pessoal do Centro de Mídias. E essa avaliação será realizada levando em conta as atividades que há no Centro de Mídias, levando em consideração o que você aprendeu ano passado. Se você deixou para lá e não tem nenhum conteúdo, dá tempo de ainda dar uma estudada. Pegar o conteúdo lá no site, no blog, dá uma lida, assistam os vídeos, ouçam os comentários, isso vai ser importantíssimo. Eu tive aluno com dúvida: professor, você está postando coisas diferentes dos outros professores, você está tem um monte de coisa aqui pra gente. Não, como eu disse antes, uma atividade, um vídeo para que você clique e assista, o arquivo para que você clique, faça no caderno, um arquivo com avaliação para que você responda no caderno, depois vai lá, fotografa, tira um print e me envia, nome completo e série. Só. Eu coloquei lá várias alternativas, você não precisa entrar em todas. Se você conseguir no Classroom, vai lá no mural ou vai lá em atividades, você vai encontrar. Tem as instruções, logo abaixo tem o link para o vídeo no YouTube, você clica e assiste lá mesmo, quantas vezes forem necessárias. Depois você clica no arquivo, que é o material para você copiar no caderno, deixar registrado no caderno,
e a atividade, que também você clica em outro arquivo e responde o questionário no caderno para me enviar. Simples. Tudo bem? Espero que sim. Estudantes paulistas, por enquanto é isso. Vou agora abrir o e-mail, ver o que eu recebi de vocês, corrigir, colocar na pasta bonitinho, para quando sair a lista definitiva eu passar as notas e disponibilizá-las no final do bimestre.